Tomando os estudos de Romanos, amados, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz que nós encontramos em Cristo Jesus. E vamos dar seguimento. Nós estamos aí estudando o livro de Romanos, capítulo 1, e é uma alegria, uma oportunidade muito grande a gente poder estudar esse livro. Lutero gostava muito desse livro, era um livro assim de cabeceira para ele. Ele gostava muito de alguns outros livros também, por exemplo, Gálatas, né? Mas esse livro de Romanos também era muito especial para ele. E eu creio assim que aquilo que Paulo quer nos ensinar através desse livro é muito bacana, muito legal e tem uma aplicação para nós assim no nosso dia a dia impressionante. Então, estão convidados a estarmos juntos, andarmos, né, junto com Romanos, tá bom? E antes, vamos ter aquela palavra de oração. Pai querido, no nome de Jesus, queremos lembrar, Senhor, que nós nos lembramos isso, lógico, de que precisamos muito de Ti, que Tu és a nossa suficiência, que, Senhor, se Tu operares, se Tu te manifestares, vai ser um momento bacana, legal, vai ser um momento de alegria. É por isso, ó Deus, que nós estamos aqui reunidos e clamando e pedindo, vem, Pai, vem com a Tua graça, manifesta Tua presença, Tua restauração, Tua cura, Tua vida. Derrama Teu Santo Espírito, dá-nos clareza e entendimento daquilo que Tu tens para nós. E obrigado, Pai, porque nós podemos nos colocar diante de Ti, aos Teus pés, para ouvir a Tua palavra, a Tua voz. E é o que nós queremos ouvir, Senhor. Que se cale agora toda a voz contrária à voz do Espírito Santo. Repreendo todo o espírito maldito e imundo das trevas, toda opressão e angústia sai agora em nome de Jesus. Declaramos aqui sobre este ambiente desse lugar, sobre nossas vidas, a presença do Senhor, a paz de Cristo, em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Então, gente, capítulo 1, né, verso número 9. Nós vimos até o versículo de número 8. Nós estamos aí vendo a introdução de Romanos ainda. Nós falávamos que a parte introdutória de Romanos ela é bem extensa, que mostra assim o quanto, quem sabe, Paulo gostava da igreja de Roma. Essa parte introdutória vai até o versículo de número 17. Então, no versículo 9, vamos ler, né, até onde? Até mais ou menos lá por volta do 12, aliás. Então, o Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, né, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Até o versículo 12 aqui. Observe aqui que Paulo, né, ele coloca aqui a quem eu, algumas traduções vão dizer assim, a quem eu sirvo em meu espírito, ou seja, Deus que conhece o homem interior, ele poderia dar testemunho do interesse de Paulo pelos romanos. Então, tipo assim, ele está dizendo, olha, Deus é testemunha de que eu desejo muito ir estar com vocês, a quem eu sirvo em meu espírito. Esse é o detalhe, assim, também da intimidade que Paulo tinha com Deus. E aí no versículo 10, ele vai colocar que além de mencionar os romanos como frequentemente nas suas orações, o apóstolo também orava sobre a própria ida dele, né, para estar com os romanos. Aqui a gente pode perceber que Paulo, embora que ele sinceramente estivesse orando para estar na vontade de Deus em relação a esse assunto, ele talvez não tivesse tanta clareza assim quando escreveu a carta, se era ou não da vontade de Deus que ele fosse para Roma, né? Porque as suas palavras aqui são, em uma tradução vai dizer assim, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, se me ofereça boa ocasião de ir ver-vos ou de visitar-vos. Deus não tinha dito não para ele, por isso Paulo continuava orando. Lembra que isso me faz lembrar da história do espinho na carne, né? Paulo diz assim que por 3 vezes ele pediu para Deus, e nas 3 vezes Deus disse não, né? Vamos assim dizer. E aí chegou uma hora em que Deus disse, agora basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Disse Deus para Paulo. E como Deus não tinha dado ainda um ultimato dizendo não quero que você esteja lá com eles, Paulo estava orando ainda. E observe que ele não tinha assim convicção no coração, será que realmente Deus quer que eu esteja lá? Será que eu estarei realmente lá?
mas ele estava orando para que isso acontecesse, tá certo? E aí no versículo 11 ele fala sobre dom espiritual, ele gostaria de compartilhar dons espirituais, né? Comunicar aos romanos para quê? Para que eles pudessem ser fortalecidos, para que ele também, Paulo, pudesse ser fortalecido em algum dom especial, né? Se vocês forem lá em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, vocês vão ver uma lista, né, de alguns dons, e ele tinha essa vontade de realmente estar construindo, de estar juntos, crescendo, né, no conhecimento e na graça de Jesus. E isso, obviamente, esse compartilhar desses dons faria com que tanto eles, os romanos, como ele mesmo, Paulo, eles pudessem crescer na vida de cristão e ser realmente um cristão cada vez melhor, que é, na verdade, o propósito do ser cristão. O ser cristão, ele procura cada vez e cada circunstância crescer e se tornar mais e mais parecido com Cristo Jesus. Encorajamento e consolo seria também recebido pelo próprio Paulo, quando ele fosse ter com eles, se ele pudesse ir visitá-los, né? Mesmo esse grande evangelista, gente, esse cara que era Paulo, um sujeito, quem sabe, de uma estatura espiritual, né, invejável, ele coloca de uma maneira muito clara e franca que ele precisava do consolo, precisava da comunhão da vida cristã, dos irmãos. E por isso nunca nós devemos subestimar a comunhão, nunca nós devemos subestimar a importância do estar juntos, crescendo juntos, né, na nossa vida de fé. O fato é o seguinte, eu tive alguns amigos com os quais a gente caminhava junto e que acharam que a igreja era cheia de problema, que a igreja tinha muitas dificuldades, que só tinha rolo, só tinha encrenca, porque fulano me ofendeu, porque não sei o quê, porque o pastor, o missionário me fizeram passar vergonha, papapá, sabe? Aquelas coisas nada todas. E aí os caras, não, eu vou viver minha vida de fé lá em casa, na boa, não estou aqui abandonando o evangelho. Sabe, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Dos que fizeram isso, os que não voltaram para a igreja se perderam. E foram ao mundo e conheceram as desgraças do mundo. Então, quando o cara se afasta da igreja, né, de duas uma, ou ele se arrepende desse afastamento e volta para a igreja, né, porque a pessoa ela não está largando as pessoas que estavam ali. O sujeito que se afasta de uma igreja está desobedecendo a Deus, porque a Bíblia mesmo diz que não deixai de vos congregar, como é costume de alguns, está escrito lá em Hebreus, né? Então, de duas, ou ele se arrepende e volta, ou ele finca o pé na sua posição, não, eu vou viver meu cristianismo aqui, estou aqui me relacionando com Deus numa boa, e aí logo, logo ele estará nas garras do pecado, do mundo e do diabo. Então existe uma opção intermediária para isso? Não, gente, não tem. E as pessoas que eu vivenciei, que eu pude passar por essa situação, nenhuma delas foi diferente. Eu lembro de uma pessoa, um grande amigo meu, que eu conheci na época da faculdade. Ele se afastou, fui na casa dele, visitei, procurei chamá-lo de volta, mas ele não quis saber, né? E é claro que aí, quando você vive uma vida que não é mais da igreja, você vive uma vida, você constrói o seu próprio caminho, e o seu próprio caminho nunca será o caminho do Senhor. Essa que é a grande verdade. Por mais santo, entre aspas, né, por mais assim bonito e correto que seja o seu caminho, se ele não for do Senhor, esqueça, né? Você não vai viver santidade, você não vai viver separação e consagração nunca. Então, nós precisamos sim voltar, andar com o Senhor, tá bom? Então, essa também era a oração do próprio Paulo, né, para que ele pudesse, junto com eles, para eles crescerem, né, e viverem uma vida de fé realmente juntos. E aí no versículo 13, vamos até o 16 aqui ler um pouquinho. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma.
E aí no versículo 16, né, ele vai dizer o seguinte, um versículo muito bacana, muito legal. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Olha que lindo. Primeiro os judeus, mas também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A última frase do versículo 13 aqui, vamos dar uma olhadinha então nesse trecho aqui, a gente deveria ser ligada ao verbo propor. Eu propus ir ter convosco, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. É uma outra tradução que a gente poderia usar. Os leitores em Roma, gente, eles eram gentios, a maioria. E Paulo esperava ter os mesmos resultados quando ele fosse ali pregar a eles, né, que ele tivera com os outros povos gentios, os quais ele visitou. E aí nos versos 14 e 15, o apóstolo meio que se considera devedor, tanto aqueles que falavam grego, como daqueles que também falavam o bárbaro. Essa é uma divisão, vamos assim dizer, linguística, ou linguístico-cultural dos povos, né? Paulo vai dizer aqui, falar sobre os sábios, ou seja, aqueles que têm um intelecto mais educado. Ele fala sobre os ignorantes, né? Em algumas traduções falam ignorantes, os não doutos, aqueles que revelam a sua tolice através daquilo que eles fazem. Ele fala também das representantes de todas as classes que se encontravam lá em Roma. E com todos eles, então Paulo ele se sentia compelido, ele se sentia assim meio que sobre si pesava essa responsabilidade. Ele precisava anunciar o evangelho para todos que estivessem ali. É importante notar que ele esperava alcançar todas as classes. Ele era alguém que, tipo, só vou pregar para os crentes, só vou pregar para os caras que são ricos, porque esses vão dar um bom dízimo. Só vou pregar para os inteligentes, porque esses vão dar bons mestres. Não, ele não pensava desse jeito. Ele pregava a palavra para todos aqueles que estavam ali, ele desejava isso. E vemos também que, embora o cristianismo encontre muitos adeptos, né, entre a classe baixa, ou talvez a maioria dos cristãos sejam muitas vezes de classe média e baixa, mas há uma urgência muito grande de nós alcançarmos também todas as outras classes, né, doutos, intelectuais, etc, etc. Todas as classes dos homens precisam de Jesus. É claro que muitas vezes o cara que é muito, entre aspas, inteligente, douto, ele acha que ele não precisa de Deus porque a vida que ele leva é uma vida onde a ciência já respondeu um monte de coisa. E aí o cara, infelizmente, ele, em vez de caminhar com Jesus, né, ele caminha para longe de Deus. Eu gosto muito de uma frase de Pasteur, Louis Pasteur, que disse que quanto mais eu descubro as coisas, né, da ciência, mais eu me aproximo de Deus e mais eu me encontro com Deus. Parafraseando, é claro, não foi literalmente assim que ele falou. E aí nos versos 16 e 17, ele vai colocar mais um pequeno resumo da natureza do conteúdo do evangelho que ele vai falar aqui de Romanos, né? Nesses versículos nós encontramos três coisas importantes. Primeiro, a atitude de Paulo para com o evangelho. Nós encontramos a natureza do próprio evangelho, o que era esse evangelho e qual era o conteúdo desse evangelho, do que esse evangelho tratava. E esses versículos aqui, eles mostram essa boa nova da fé cristã. E não apenas, não como um sistema filosófico ou um código de ética, não, mas uma maneira de nós nos portarmos, de nós nos conduzirmos na nossa vida. O contraste aqui em relação aos pensamentos abstratos é muito forte, ou seja, nós não estamos falando aqui de abstrações, nós estamos falando aqui daquilo que é realidade, daquilo que é factual, daquilo que é factível. Ou seja, o Evangelho e as boas novas, elas são dinâmicas, elas são para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E Paulo diz aqui, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo não se envergonha, por quê? Porque as boas novas do Evangelho são poder de Deus. Gente, isso é que é poder. Se vocês querem viver o poder, vivam o Evangelho de Cristo. Né? Esse poder, aqui, esse Evangelho dentro de nós, eles nos dão um propósito de vida, eles nos dão um alvo onde nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós também caminhamos na liberdade da própria salvação. Gente, isso é muito forte e é muito profundo, né?
A palavra grega, pisteu, é uma palavra muito profunda, né? Fala de uma confiança, de uma crença muito forte. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Fala de uma confiança muito sólida e sedimentada. E às vezes eu fico pensando que nós não temos muitas vezes nem noção de o quanto nós podemos estar fortes, fortalecidos, arraigados nesse Evangelho. Nós temos essa chance, essa oportunidade, e é isso que Deus quer fazer em nós. Sabe, gente? Por isso que nós precisamos colocar nossa vida nas mãos dele. A Bíblia diz que nós precisamos fazer uma entrega total, a nossa confiança precisa ser total nele, ao ponto de que alguém entregar a própria vida para outra pessoa. E embora essa crença envolva a aceitação de uma verdade, ou de uma série de verdades, né, da palavra de Deus, isso não é apenas uma concordância intelectual, um assentimento intelectual, não, mas é um envolvimento sincero nosso com a própria verdade, na qual você está crendo, que você está aceitando. Crer em Cristo é entregar-se totalmente a Ele. Confiar em Cristo é envolver-se totalmente nessas verdades eternas, ensinadas por Ele mesmo, a respeito dEle, né? Inclusive lá no Novo Testamento. E tal envolvimento, gente, esse envolvimento total, ele produz o quê? Sinceridade moral. Você passa a viver uma vida em que a sua moralidade ela estará no nível em que o Senhor deseja que esteja. Você terá uma vida de dedicação e consagração a Ele e em favor da vida, porque aquele que caminha com Jesus, caminha com a vida, né? Fala-se muito em valorização da vida, em valorização do ser humano, mas o único modo de valorizar o ser humano é quando ele se encontrar com Jesus. Se ele tiver um encontro com Jesus, ali ele será valorizado, ele saberá o seu papel, o seu lugar aqui nesse mundo. Tá? Observe que essa salvação mencionada aqui, primeiro para os judeus, mas também era para os gentios, para que eles pudessem experimentar essa salvação. E aí no versículo 17, ele vai dizer que no Evangelho a justiça está revelada. Essa justiça a qual Deus ele concede, ele produz, os teólogos gostam muito de uma palavra, ele imputa essa verdade, né? E o restante do livro de Romanos aqui vai nos contar como que essa justiça ela se processa, ela se torna realidade e prática da nossa caminhada com o Senhor. Paulo destaca que a justiça ela é de fé em fé. Aqui nós já temos um lembrete muito forte. Nós não vamos encontrar verdadeira justiça sem a revelação, sem que Deus ele esteja intermediando essa caminhada nossa. Essa justiça, meus amados, que Deus ele cria, ela vem ao cristão apenas e tão somente por causa da sua fé. Você não alcança essa justiça de Deus através de merecimento, através de uma vida piedosa. Não, esqueça. Isso aqui tem a ver com a fé. E conforme o crente ele vai cada vez mais se tornando consciente do que significa a justiça de Deus, ele vai se entregando ainda mais para esse Deus. E obviamente isso é uma bola de neve, e cada vez mais a justiça de Deus fará parte da sua vida, e mais você se entrega para Deus, e mais você recebe de Deus. Gente, isso aí que é o bom de você caminhar com Jesus. Quando você entra na vida, na intimidade dele, você cada vez mais vai descobrindo como é bom, como é feliz aquele que serve a esse Deus, né? Aqui se vê o perigo de se seguir a ordem das palavras gregas muito literalmente. Pode dar a entender que um homem, ele sendo justo, de um outro modo, ele não vai viver, né? Mesmo se cumprisse as exigências de ser justo. A fé, ela está em primeiro lugar. A fé é o start. Ela precisa ser o começo de tudo na nossa vida com Deus. Por causa dessa ênfase da fé, isso mostra o quanto ela é essencial para que o homem se torne justo. É claro que ele pode ser justo, entre aspas, como eu falei para vocês, viver uma vida piedosa, mas isso não significa que ele estará em paz com Deus. Então essa justiça aí precisa ser muito bem fundamentada na fé, na revelação e no sobrenatural de Deus, né? O grego justo aqui é dikaios, que também pode ser traduzido para reto, uma vida reta, uma vida de honestidade. O justo, ou seja, aquele que é reto, aquele que é honesto,
ele viverá pela fé. Aquele que é justo, pela fé terá vida. Mais ou menos isso seria a tradução, né, mais fiel. E como é grandioso, gente, o papel da fé para a justificação do ser humano na vida que nós agora estamos vivendo e na vida que estará por vir. Colocando isso, a grande pergunta que nós fazemos agora é: você está vivendo uma vida com Jesus? Você vive, você entregou sua vida a Ele? Ou você está tentando de algum jeito a alcançar algum favor, fazendo, quem sabe, alguma prática, fazendo, eu estou indo nos estudos bíblicos, nos estudos de oração, estou indo lá no coral, estou indo lá no grupo de louvor, e com tudo isso, quem sabe Deus vai olhar para mim. Não, por causa disso, Deus não vai olhar para você. Deus, ele olha para você independente disso. Ele não precisa de nada disso para olhar para você. E você precisa se prostrar e se entregar a Ele e dizer: Senhor, eu quero viver para te agradar, para te servir. E esse passo é um passo de fé. Então, o sobrenatural de Deus, né? A revelação de Deus, ela precisa acontecer inclusive na nossa caminhada como crentes, como cristãos sinceros. Então, nós não temos como caminhar com Jesus, como sendo cristãos, se a gente não viver de fé em fé. Amém? Se você tem procurado um outro tipo de estilo de vida, essa é a hora de falar para Deus: Pai, me perdoa, porque eu não quero andar de um outro jeito que não seja o jeito que te agrada, ó Deus. Vamos terminar orando? Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, porque ela é poderosa, ela é mais viva e eficaz do que uma faca de dois gumes, ela entra discernindo alma, espírito, juntas e medulas, ela faz o trabalho poderoso. E é isso que eu clamo e peço, meu Deus, que essa palavra entre em nossos corações e faça esse trabalho poderoso na minha vida e na vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, permita, Pai, que vidas possam ter um poderoso encontro contigo. Tu que és o autor da nossa vida, o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo perdão por erros, por tentativas, quem sabe, de caminhar de um jeito tentando agradar-te para tentar obter algum favor. Perdoa-nos por isso, Pai. Mas é claro que nós vamos andar para te agradar, não porque queremos algum favor teu, mas porque nós já recebemos o grande favor teu, que é a vida com Jesus. Obrigado por esse presente maravilhoso. Abençoa cada um e oro que tu estejas derramando teu fogo, tua alegria, tua presença e teu poder, restaurando, curando, libertando cada um que está agora fazendo comigo esta oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na poderosa paz dele, do Senhor Jesus.